E na manhã de hoje nós temos novamente o nosso grande companheiro Manuel Gamas trazendo hoje Estudando a Mediunidade. Bem-vindo, Manuel. Diferente? Qual? Os que eu escutei. Meus irmãos, meus amigos espíritas, que Jesus, o amigo de nossas vidas, nos envolva nesse instante. Quando o homem adentrou na pesquisa das lentes, descobriu dois mundos diferentes que os nossos olhos nus não conseguiam perceber. Através do telescópio, descobrimos planetas, estrelas, que os nossos olhos nus não conseguiam perceber. Através do microscópio, descobrimos o mundo ínfimo, pequeno, que os nossos olhos não conseguem perceber. Descobrimos os vírus, as bactérias, fungos, que os nossos olhos não conseguem perceber. Mas foi o grande pesquisador de todos os pesquisadores da Terra, Allan Kardec, ou o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que em 1857 nos trouxe uma nova lente, que descobriu um novo mundo diferente, um mundo que os nossos olhos físicos não conseguem perceber, o mundo dos espíritos. Os espíritos desencarnados, já que nós somos espíritos encarnados. Os nossos olhos físicos conseguem perceber os espíritos que estão encarnados. Mas os nossos olhos físicos não conseguem perceber o mundo, os espíritos desencarnados. Os nossos ouvidos, os nossos sentidos físicos não conseguem perceber o mundo dos espíritos. Então é através dessa nova lente que surge no mundo a mediunidade. A mediunidade nos faz perceber agora esse mundo que antes nós não entendíamos, nós não compreendíamos. Mas que já existia os médiuns. Porque afirma Emmanuel que a mediunidade é de todos os tempos. Desde quando existiu duas criaturas humanas na Terra, uma criatura humana na Terra, o mundo espiritual agia sobre nós aqui na Terra. Então, assim sempre existiu a mediunidade. Assim sempre existiu o fenômeno mediúnico. Só que nós dávamos nomes diferentes a esses fenômenos mediúnicos. Essa forma de contactar com os espíritos. Foi Allan Kardec, o pesquisador do espiritismo, que nos brindou o nome mediunidade e médium. Médium é aquele que é intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo físico propriamente dito, onde nós vivemos. Assim, nessa noite nós iremos trabalhar esse conceito mediunidade. Porque não se pode pensar em espiritismo sem mediunidade. Porque já que toda a base do espiritismo é a mediunidade. O espiritismo surgiu através da mediunidade. Foram fenômenos peculiares, fenômenos de efeitos físicos que aconteciam em Paris, que fez com que Allan Kardec fosse em busca do que estava acontecendo por trás daquele fenômeno, daquelas mesas que rodopiavam, que levantavam e que davam respostas inteligentes. A partir daquele instante, Allan Kardec começa a indagar essas forças espirituais que estavam por trás desse fenômeno de efeito físico. Porque Allan Kardec, quando se deparou diante daquele fenômeno, ele disse, não pode ser uma mesa que não tem cérebro, uma mesa que não tem nervos, uma mesa que não tem inteligência, como que ela pode dar respostas inteligentes?
ele chega à conclusão que por trás daquele fenômeno existia forças inteligentes que moviam a mesa e davam as respostas. A partir desse instante, Allan Kardec começa a ter esse contato direto com a espiritualidade maior. Em 1857, nós temos o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. Allan Kardec perguntava aos espíritos e os espíritos respondiam às respostas. Só que foi em 1861 que Allan Kardec nos brindou a cartilha do médium, o mapa daquele que quer ser um médium adestrado, educado, o Livro dos Médiuns. Não se pode pensar em mediunidade sem a leitura do Livro dos Médiuns. Não se pode pensar em prática mediúnica sem a análise desse livro, que é o Livro dos Médiuns. Por isso, da importância de nós espíritas conhecermos o Livro dos Médiuns. Porque é um livro muito esquecido por nós espíritas. Muitas pessoas dizem que têm medo de ler o Livro dos Médiuns. Se eu ler o Livro dos Médiuns, eu vou atrair espírito para dentro da minha casa. Mas a sua casa já está cheia de espírito de qualquer jeito. De qualquer forma. Afirma os pesquisadores, afirma Chico Xavier, quando estava vivo, que no Brasil, cada brasileiro carregava 8 espíritos com ele. Imagina, gente, que tipo de espírito. Então a gente tem um anjo guardião, e o resto nós escolhemos as outras companhias, que são 7 companhias, nós escolhemos. Então o Livro dos Médiuns não nos faz atrair espíritos para dentro da nossa casa. Quando nós começamos no Espiritismo, alguém nos brindou o Livro dos Médiuns, mas eu tinha medo de levar o Livro dos Médiuns para dentro do quarto. Porque me falaram que se ler o Livro dos Médiuns, a mediunidade abre e você começa a ver espírito para todos os lados. Meu Deus, mas quem me falou isso? Alguém que não estudou a doutrina espírita. Porque ler o Livro do Médium não nos faz abrir mediunidade. É o pensamento ignorante que ainda existe ainda no movimento espírita. E a pessoa, então, não lê o Livro dos Médiuns com medo. E vai deixando, postergando essa obra fantástica. É através do Livro dos Médiuns que nós vamos ver como que o Espiritismo foi criado, como que surgiu o Espiritismo, como que os espíritos se comunicam através do médium. Ele entra dentro do médium e faz o médium estribuchar. Como é que funciona isso? Ele tira o médium de dentro do corpo, porque assim algumas pessoas pensam. Então eu saí do corpo, Manuel, e o espírito entrou no meu corpo. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. É a ideia ainda que nós temos por falta do conhecimento do Livro dos Médiuns. Então, Allan Kardec... Não sei se vai dar para passar aqui. É uma luta com isso. Ok. Allan Kardec, então, o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns é uma pergunta. Há espíritos? Então, a gente não pode pensar em mediunidade se a gente não pensar no espírito. Então, tem espírita que não acredita no espírito. Não é assim? Então, a gente fala assim, eu não quero espírito dentro da minha casa, como eu falei antes. Mas como que você não quer espírito? Então, você não quer o seu anjo guardião próximo de você? Não, não quero de jeito nenhum, de forma nenhuma. Mas que espírito é esse que tem medo de espíritos? A panela cai, já sai correndo. É espírito. A luz começa a dar um curto-circuito, é espírito. E nós temos medo de espírito? Certa vez eu perguntei numa casa espírita, mais desequilibrada, isso aqui não é uma casa espírita equilibrada. Imaginemos que nós vamos agora, nesse instante, era noite. Nós vamos desligar a luz e ficar no escuro. E, de repente, um médium de materialização vai materializar um espírito. O que vocês fazem? Ninguém ficava dentro da sala. Todo mundo ia correr. Assim, cada um falou. Com medo do espírito materializado. Mas que espíritos são esses? Que tem medo de espírito. E a primeira pergunta que fala, há espírito? Os espíritos existem. É porque na nossa concepção ainda muito materialista, existe o espírito e existe a criatura humana. Como se o espírito fosse um ser à parte na criação. Quando nós éramos católicos, nós acreditávamos que nós éramos uma pessoa encarnada e existiam os anjos bons
e existiam os demônios. Assim nós pensamos, nós trazemos esse pensamento arcaico e nós colocamos os anjos, os guardiões como anjos e os obsessores, que a gente fala obsessor, né? Os infelizes como os demônios. São espíritos à parte da criação, e não são. Os espíritos existem. Os espíritos estão aqui conosco nesse instante agora. Nesse momento, há mais espírito desencarnado do que encarnado entre nós aqui. Perto de nós, há espíritos aqui. Tem espíritos que estão trabalhando no nosso perispírito, os médicos daqui da casa. Tem espíritos que estão assistindo a nossa mente, um pouquinho meio desequilibrada, pensando lá fora, tentando organizar os nossos pensamentos para assistir a palestra. Tem espíritos que estão retirando coisa boa daquele que chegou aqui. Não, hoje eu quero ouvir essa palestra, eu quero doar, eu amo a vida. Vai tirando aquilo de bom que está no coração daquele e vai colocando naquele que está precisando. Os espíritos estão agindo nesse momento agora, aqui dentro. Mas nós não conseguimos ver. Alguns de nós aqui conseguimos, porque alguns de nós aqui somos médiuns. Alguns de nós conseguimos sentir um arrepio, não é? Aquele arrepio que a gente não sabe de onde que vem. O que é isso? A presença dos espíritos. Outros conseguem ver nítido. Manuel, quando você estava fazendo a palestra, eu vi o espírito que estava próximo de você. É natural isso. É totalmente natural isso na casa espírita. Mas o que está acontecendo no movimento espírita hoje é um movimento espírita sem espíritos. Então, há dois tipos de pensamento, dois pensamentos que não são sadios dentro da casa espírita. Há aquele espírita que está correndo dos espíritos e há aquele espírita que tudo é espírito. Já viram isso? Você perde o trabalho e foi um obsessor. Que obsessor? Perdeu por incompetência. Foi o obsessor. Eu via o obsessor. Eu queria ir trabalhar, mas não consegui. O obsessor me colocava para dormir. E eu perdi a hora. Que obsessor é esse danado, né? E tem pessoas que falam assim, Manuel, eu quero ir na casa espírita, mas o obsessor me põe para dormir no domingo e eu acordo 1h da tarde. Mas que hora que você faz dormir? Às 4 da manhã. Nem São Francisco de Assis acorda você. Às 10 para vir por aqui, não tem como. Então nós colocamos a culpa no espírito porque é mais fácil. É um pensamento atávico, é um pensamento arcaico ainda que nós temos. Antes, quem é que dominava a nossa vida? Era o demônio. Era bem fácil, né? Não, eu quero parar de fumar, mas o demônio não deixa. Não era assim que a gente falava quando era católico? Eu quero parar de beber, mas o demônio não deixa. No espiritismo a gente modifica. Eu quero parar de beber, mas o obsessor não deixa. Mas e quem é que vai comprar bebida? É você ou o obsessor? Não sou eu. Pois é, meu irmão. Eu quero parar de fumar, mas o obsessor não deixa. Quem é que vai comprar a carteira de cigarro? Você ou o obsessor? Não sou eu. Pois é. Eu faço fofoca porque os espíritos que me influenciam. Eu até estou batalhando, mas não consigo. A hora que eu pego um telefone, eu tenho que fazer aquela fofoca fraterna. Não é? Fofoca fraterna que a gente coloca. O que acontece, meus irmãos? Os espíritos agem em nossa vida? Agem sim. Mas os espíritos, eles não inventam as coisas em nosso íntimo. Se eu sou preguiçoso, ele só amplia a preguiça. Se eu gosto da fofoca fraterna, eles só ampliam a fofoca fraterna. Mas está em mim ainda a fofoca. Então os espíritos agem em nós, agem. Em todas as partes, os espíritos estão. Nós trouxemos algumas fotos aqui para a gente ver como que os espíritos estão em nossa vida. Esse aqui é o momento que nós estamos aqui na reunião mediúnica, na reunião doutrinária, os espíritos protegendo aquele que protege a entrada. Para os espíritos que vão adentrar aqui são aqueles que eles permitem adentrar aqui, porque senão a gente não conseguia fazer a palestra aqui dentro. Então tem aquele que influencia o doutrinador da noite, tem aqueles que estão trabalhando nas pessoas, não é?
Vamos ver que no momento antes de nós virmos para aqui, o nosso anjo guardião tentando dar paz a gente para a gente esquecer da novela, a gente esquecer de tudo e vir assistir a palestra. Não, hoje você não vai lembrar disso de forma nenhuma e começa a dar passe na gente de todas as formas para a gente vir assistir e não assistir Globo Rural. Esse é o momento que nós estamos estudando, os espíritos nos envolvendo. Nesse momento aqui agora, o que acontece? Se nesse momento aqui agora eu deixo a curiosidade, eu deixo os meus pensamentos lá de fora tomar conta de mim, olha o que acontece, meus irmãos. Eu vou envolvendo a pessoa que está fazendo a palestra. Se a pessoa não estiver bem concentrada, a pessoa desconcentra pelo nosso pensamento que nós vamos jogando aqueles olhares de olhar 44, que falta de matar o nosso companheiro aqui em cima. Então nós temos no momento do passe, olha os espíritos trabalhando no momento do passe, que lindo, gente, não é? No momento do passe nós temos o passista, os passistas encarnados, e nós temos cada passista, o passista desencarnado, influenciando o médium passista no momento do passe. Só que esse médium aqui, esse momento aqui, o passista não está mediunizado, viu, gente? Vocês podem conversar com ele. Esse momento da reunião mediúnica, onde os espíritos trazem, os espíritos que estão nos perturbando aqui agora, vêm no dia aqui da reunião mediúnica que os nossos companheiros aqui têm na nossa casa e vão ser doutrinados na reunião mediúnica. Nós temos os obsessores se apresentando através dos médiuns. Olha como que a face da médium modifica através da influência do obsessor, que não é nosso aqui não. A gente não tem obsessor não, gente. O pessoal das outras casas espíritas. Nós temos aqui um momento que o nosso companheiro infeliz está num bar, tomando seu trago, fumando seu cigarrinho e fazendo ali escrevendo um artigo para denegrir uma pessoa da cidade. Olha quem está influenciando. Ele é uma pessoa bem maravilhosa. É o Bezerra de Menezes que está influenciando nele. Vocês estão vendo, né? Ele está um pouquinho meio com raiva, o Bezerra de Menezes. Nós estamos vendo que no momento que nós estamos nos bares, que nós utilizamos da bebida, olha quem está na nossa companhia utilizando as nossas energias. São espíritos que estiveram aqui na Terra, que utilizaram do álcool, e quando passa para o outro lado, eles precisam da energia do álcool. E aí vão procurar a gente aonde? Dentro da casa espírita, que vai procurar álcool, gente? Vai nos bares. Não é? Nós temos um momento que a gente está dormindo, como que os espíritos nos ajudam a sair do corpo para nós irmos para as reuniões de estudo que há no mundo espiritual. Nós temos as reuniões de estudo no plano espiritual. Vocês estão vendo essas faixas luminosas? São espíritos encarnados. No plano espiritual, quando a gente se apresenta no plano espiritual, apresentamos com esse cordão de prata. É o que nos faz distinguir de um encarnado e um desencarnado. Então, essa reunião está cheia de espíritos encarnados que vão para o plano espiritual. Somos nós aqui. À noite, nós vamos ficar ligados aqui na palestra e oramos bastante e os espíritos nos tiram do corpo e levam para essas reuniões de estudo no plano espiritual. Olha que lindo, gente. Não é? Nós temos no momento da desencarnação, os espíritos agindo na nossa vida no momento da desencarnação. Que espírito a gente está chamando, buscando para a nossa tela mental? Esses espíritos que nós estamos atraindo hoje, na nossa vida cotidiana, serão os espíritos que estarão conosco no momento da desencarnação. Olha para você ver. Esse nosso irmão aqui, o Dimas, olha os espíritos que ele atraiu e aqui está a sua mamãe que veio buscá-lo. Não é? Nós temos, no momento também da desencarnação, o nosso companheiro desencarnando e os espíritos ajudando na desencarnação. Olha a criatura encarnada e ela perispiritualmente se formando no plano espiritual. A ação dos espíritos, né? Então, os espíritos agem em nossa vida. Nós vimos de todas as formas. Aqui, lá fora, em qualquer lugar, vai ter espírito. Tem gente que fala assim, eu não vou no cemitério porque o cemitério tem alma penada lá. Não tem gente que fala assim? As almas penadas não ficam lá não, gente. As almas penadas, ou os espíritos, que nós chamamos de espíritos, eles vão aonde que tem gente, onde que tem pessoas. Então, de acordo com o nosso teor vibratório, nós vamos atrair os espíritos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro do nosso trabalho, para a nossa companhia diária. Então, se eu sou uma casa, se na minha casa nós fazemos evangelho no lar, nós evitamos falar palavrões, nós sempre estamos citando o nome de Jesus, sempre estamos fazendo leituras fraternas lá dentro, é claro que nós vamos atrair os bons espíritos para dentro do nosso lar. O que acontece? Que vai criar uma proteção no nosso lar,
que espíritos perversos, zombeteiros, brincalhões, não vão adentrar o nosso lar pela proteção que há em nosso lar, o nosso íntimo. Agora surge uma nova questão, que é um novo item, um item que está no Livro dos Médiuns, do maravilhoso e do sobrenatural. Allan Kardec fala primeiro do espíritos, e depois ele vai falar do maravilhoso e sobrenatural. Por que ele está tocando esses assuntos? Porque o que acontece? Para nós, o fenômeno mediúnico, infelizmente, ainda é algo maravilhoso. Ainda é algo sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural? Alguém pode me falar? O que é algo sobrenatural? Ninguém sabe? Algo sobrenatural é... Diga. Good, muito bom. Uma coisa que não é natural. Sobrenatural, uma coisa que é natural. Uma coisa que não tem uma explicação natural. Uma coisa que não tem explicação. Imagina que nesse momento agora, nenhum de nós aqui é espírita. Nenhum de nós aqui é espírita, ok? Então, de repente, esse jarrinho de flores aqui começa a mover de lá para cá. Ninguém vai correr, eu sei que ninguém vai correr. Começa a correr de lá para cá. O que nós vamos falar? Que esse fenômeno é um fenômeno sobrenatural. Por quê? Porque não tem explicação. Nós não somos espíritas, viu? Esquecemos agora que nós éramos católicos, protestantes, ateus. Nesse momento, nós somos espíritas. Então, esse jarrinho de flores começa a mover daqui para lá, daqui para lá. Eu, espírita, posso falar que isso é sobrenatural? Não posso. Por quê? Porque eu sei a causa, como funciona o mecanismo. Então, se eu sei como que funciona o mecanismo desse fenômeno, isso deixa de ser de maravilhoso, deixa de ser de sobrenatural. Por exemplo, os milagres. Os milagres, para nós espíritas, não existem. Porque os milagres são vistos como uma coisa sobrenatural, não é? Uma coisa que não tem explicação. Jesus andou sobre as águas. Não tem uma explicação. Para nós espíritas, tem. Então não foi um milagre. Jesus multiplicou os pães. Foi um milagre, não foi? Para nós espíritas, não é um milagre. Porque tem uma explicação lógica para isso. Então, tudo que tem uma explicação lógica deixa de ser milagre, deixa de ser sobrenatural. Então, a mediunidade, o fenômeno mediúnico é algo natural. É algo natural porque nós sabemos como que funciona o processo. Então, Allan Kardec, logo no próximo capítulo, ele vai colocar algo interessante. A ação do espírito sobre a matéria. Se é algo natural, então como é que funciona isso? Como é que funciona? Como é que o espírito age sobre a matéria? Como é que o espírito que é invisível age sobre algo que é tangível? Não passa isso na nossa cabeça às vezes, essa pergunta? E eu pergunto aos espíritos, como é que uma locomotiva consegue se mover com o ar? Alguém consegue segurar o ar, o vapor? Você pega assim no vapor, alguém consegue? Mas o vapor consegue mover a locomotiva? Não é assim? O espírito, então, ele é invisível, mas ele consegue agir sobre a matéria. Como que o espírito consegue agir sobre a matéria? Através de algo interessante. O que está entre o espírito e a matéria, gente? Alguém pode falar? Ninguém sabe? O que está entre o espírito? Como? Perispírito. O pessoal está estudando, viu? O que está entre o espírito e a matéria se chama perispírito, ou corpo fluídico. Corpo fluídico, perispírito, qualquer nome que a gente queira dar. Corpo bioplasmático, para os cientistas. Então, esse corpo fluídico faz com que o espírito haja na matéria. Por exemplo, como que o espírito iria mover esse objeto? O espírito, ele iria tirar uma substância do plano espiritual, do fluido cósmico universal. Essa substância iria misturar com o ectoplasma doado pelo médium. O médium doador doa o ectoplasma. Junta as duas substâncias, envolve isso aqui e através da ação da vontade do espírito, ele move para lá e move para cá.
Olha como é que fica mais fácil ser entendido, não é, gente? Então não deixa de ser o quê? Sobrenatural. Passa a ser uma coisa natural. Então ali, Allan Kardec disse que há dois tipos de ações, há dois tipos de fenômeno na mediunidade. Ele disse que... Dá para ler, gente? As manifestações de efeitos físicos, que é essa que nós acabamos de explicar. A manifestação de efeito físico é aquela que esse fenômeno atinge os nossos sentidos físicos. Um espírito se materializa, algo se move. É uma batida que se dá. São fenômenos de efeitos físicos. Ok? Mas há também, Kardec estuda, as manifestações de efeitos inteligentes. O que são as manifestações inteligentes? São aquelas que elas trazem um cunho intelectivo, intelectual, como, por exemplo, a psicografia. Olha como se dá a psicografia. Dá para ver aí, gente? Interessante esse desenho que nós encontramos. Como se dá o processo da psicografia? Então, no processo da psicografia, o médium que está encarnado, ele expande, ele então se liberta provisoriamente do corpo físico. Expande o seu corpo perispiritual, ou seu perispírito. E nessa expansão perispiritual, que nós chamamos de transe mediúnico, o espírito também, ele expande o seu perispírito e há uma ligação perispírito a perispírito. Os dois se encontram. Nesse momento, agora, o espírito começa a sentir as sensações do espírito desencarnado, o médium. Porque estão perispírito a perispírito ligados um no outro. Então agora surge a vontade do espírito. O espírito agora começa a transmitir aquilo que ele quer falar através do quê? Da mente. Mente a mente. Cérebro encarnado com cérebro desencarnado ligados. E aí surge a psicografia. Interessante, né, gente? Como fica mais fácil de entender, né? Outro fenômeno que nós às vezes não entendemos, da psicofonia. Do mesmo jeito, o médium entra no processo de transe. O que é um processo de transe? Ele fica num processo anormal. Ele sai do seu estado normal. E nesse processo de transe, ele expande o perispírito, como nós estamos vendo. Expandindo o perispírito, encontra com o perispírito do desencarnado. E nós começamos a sentir os achaques do espírito. Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida mental do espírito. Então, por isso que quando nós começamos a mediunidade, inexperientes, e somos médiuns psicofônicos, de incorporação, ou qualquer nome que queira dar, então o que acontece? Os espíritos apresentam para nós e aproxima de nós, como nós não entendemos o processo, e aí o espírito toma conta mesmo. A gente cai, levanta, faz isso, aquilo, até que a gente chega na reunião no centro espírita para ser educado, para trabalhar essa mediunidade, e ali nós vamos aprendendo a controlar a mente do espírito. O espírito chega e fala assim, eu quero quebrar essa mesa. Eu disse, não, você não vai quebrar essa mesa. Porque eu estou em controle. Eu, médium, estou em controle. Como é que eu vou fazer esse controle, gente? Através da mente. Como é que vai acontecer isso? Através da educação mediúnica. Através do estudo da mediunidade e do estudo íntimo. Então, a partir desse momento que o médium vai conhecendo, vai trabalhando essa mediunidade, nós vamos controlando o espírito fala através de nós aquilo que nós queremos, nós passamos a ser um filtro do espírito. Um filtro. O espírito chega e quer falar um palavrão, a gente fala uma palavrinha. Pero, se eu sou um médium mal educado e falo palavrão lá fora, no momento da psicofonia, o espírito fala palavrão também. Porque ele encontra na minha mente, ele encontra no meu campo mental o palavrão. Então eu falo no momento. Mas se eu sou um médium educado, que não estou mais falando palavrão lá fora, quando o médium, o espírito vem e procura, cadê o palavrão? Cadê o palavrão? Cadê? Não tem. O médium controla o espírito. Mas e na mediunidade inconsciente? Como é que fica isso? Do mesmo jeito.
O médium lá, o médium inconsciente, mesmo assim ele controla, porque o conteúdo da sua mente é que vai controlar o espírito. Não é assim que falam? Fala assim, não, mas o médium é inconsciente, o espírito tomou conta dele e ele falou... Não, faltou educação mediúnica. Mesmo na mediunidade inconsciente, o médium controla a mente do espírito. O espírito fala o que quer, faz como ele quer. Interessante, né, gente? Da importância do estudo. E aí, surge algumas perguntas. Alguém levantou o dedo? Oh, desculpa, meu irmão. Então, o contato entre o médium e o espírito, o médium usa, é como se fosse uma rádio. O médium usa todas as informações que a rádio passa. Muito bom. E a rádio usa os arquivos que tem na cabeça. Inteligente. Muito bom. Exatamente, é isso aí. Que é o exemplo que o André Luiz dá no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele usa a rádio como um exemplo. O médium é como se fosse uma rádio transmissora. Sabe? E transmite aquilo que está vindo. Sabe? Então, nós temos na nossa casa um radinho, uma pilha lá dentro. Aquele radinho, uma pilha. Imagina aquele radinho, uma pilha que tem uma anteninha, sabe? Qual é a estação que a gente coloca? A que a gente gosta, não é? Se eu gosto daquele rock pauleira, eu vou colocar o rock pauleira. Se eu gosto daquela música bem tranquila, suave, enha, que faz eu viajar lá pro nosso lar, eu coloco a música no nosso lar. Se eu gosto de um axé que tem aquelas letras profundas, taracatac, 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 e você vai taracatac, taracatac, é uma letra profunda. As letras são profundas hoje, né, gente? Cada vez mais a gente vê, né? Não só no Brasil, mas aqui também, né? E vai, aí termina, a gente compra o disco e vai ouvindo. Se a gente coloca essa rádio, nós vamos sintonizar com espíritos que gostam do taratatá, taratatá, taratatá. Então, se eu estou sintonizando... Da mesma forma, é a mediunidade, como ele está me dizendo, a minha sintonia é que vai falar que tipo de espírito que está comigo. Qual a rádio que eu coloco? Se eu coloco na rádio da caridade, na rádio do amor, na rádio do autoconhecimento, são espíritos bons que vão aparecer através de mim. Aí surge essa pergunta agora. Todos somos médiuns? Sim. Todos somos médiuns? Então, Allan Kardec fala que todos somos médiuns. Mas só que, quando Allan Kardec fala que todos somos médiuns, na questão que nós somos espíritos encarnados e temos uma conexão com o espírito desencarnado também. Mas... na questão mediúnica, quando se fala no movimento espírita, nos estudos espíritas, nem todo é médium, nem toda pessoa é médium. Mediunidade ostensiva só alguns são. Algumas pessoas. Só algumas pessoas conseguem ver espíritos. Só algumas pessoas conseguem falar com espíritos. Mas, no geral, todos somos médios na questão de intuição. Eu consigo, através da intuição, sentir a presença de um espírito. Nessa cadeira agora, no momento, às vezes eu falo uma palavra que mexe com vocês. E você arrepia. Nesse momento, o anjo guardião agora aproxima e já dá aquela inspiração. É agora. E aproxima a gente dá aquela inspiração que nós precisamos. Isso é mediunidade. Mas não é a mediunidade ostensiva que nós estudamos no livro dos médiuns. A mediunidade ostensiva é aquela que a criatura provoca fenômenos de efeito físico ou fenômenos inteligentes. Então, o médium ele tem que ser aquele que faz de fenômenos de efeito físicos, ou então pode ser um médium psicofônico, ou pode ser um médium auditivo que ouve espírito, ou pode ser um médium que psicografa os espíritos. Isso é um médium ostensivo. Então, esse tipo de mediunidade, esse tipo de pessoa, já vem no plano espiritual preparado para essa tarefa. E nasce já preparado com essa tarefa. O corpo fisiológico dele é modificado. E tem um estudioso lá no Brasil, o Dr. Felipe, Sérgio Felipe, professor da USP. Ele fundou o Instituto da Pineal, muito conhecido no mundo, as pesquisas desse homem. Então, ele descobriu que a glândula pineal de uma pessoa que é médium é diferente de uma pessoa que não é médium. Ele disse que a glândula pineal de uma pessoa que é médium tem mais cristais do que uma pessoa que não é médium propriamente dito.
Então, ele provou cientificamente que o médium, fisiologicamente, é diferente da pessoa que não é médium. Chegou essas pesquisas na USP de São Paulo, na Universidade da USP de São Paulo, desse médium. Então, vem provando que o nosso corpo é modificado, sim, para que nós possamos perceber a presença dos espíritos. E quando nós vamos estudando André Luiz, Emmanuel, nós vamos entendendo que a glândula pineal é a glândula da conexão com o mundo dos espíritos. Então, aí faz um nexo, faz uma lógica, essas pesquisas que esse homem está fazendo. Então, todos somos médios na questão geral, mas médios ostensivos, só alguns. Outra pergunta. A mediunidade é sinônimo de doença? A mediunidade é sinônimo de doença? Muitas pessoas pensam que sim. Ser médium é ser doente. E chega na casa espírita como coitadinho, né? E nem conversa direito, fala assim, coitadinho, sabe? Como se mediunidade fosse doente. Não é mediunidade. Mediunidade não é doença, gente. Mediunidade é uma oportunidade para evoluirmos. A gente está no plano espiritual, os espíritos chegam e falam assim, Manuel, você vai vir sem as duas pernas. Na encarnação passada você fez muita traquinagem. Pero, se você quiser, você pode voltar com a mediunidade com as duas pernas. E fala assim, não me dá aqui as pernas. E eu volto com a mediunidade. Eu volto com a mediunidade e eu vou trabalhar lá em Lombrente, na beira da praia. Aí é provação. Que provação, meus irmãos. Reencarnar em Lombrente para exercer a mediunidade nessa praia linda? Então eu venho e muitos de nós esquecemos da mediunidade. E tem pessoas que me procuram nas assistências fraternas e diz, Manuel, você pode fechar a minha mediunidade? Eu falo assim, aonde que você esqueceu a chave? Traz a chave que eu tranco ela. Tem como fechar a mediunidade? Não tem como. Não há como fechar a mediunidade, meus irmãos. Se nós viemos com ela para ser trabalhada. Então, a mediunidade em si não causa doença. A doença está no espírito endividado das encarnações passadas. Tem pessoas que dizem, a mediunidade causa depressão. A mediunidade não causa depressão. O espírito já vem depressivo, mas vem com a mediunidade para ser trabalhada. E muitas vezes afirmam os estudiosos que quando nós estamos num processo depressivo, nós temos, às vezes, excitações mentais e podemos perceber a presença dos obsessores, ou do obsessor que está nos obsediando. Cessando a desobsessão, cessando a obsessão, acaba a mediunidade. Então a pessoa não era médium. Estava passando um processo obsessivo. Então a mediunidade é neutra. Não é? Outra pergunta. A mediunidade depende da moral? O médium é um espírito que tem bala na agulha? Todo médium tem bala na agulha? Como é que ele vai traduzir isso agora, gente? Me fala. Eu quero ver. Todo médium é perfeito? Antes nós pensávamos. E quando a gente não estuda o espiritismo, a gente acha que sim, que o médium é perfeito. E o pobrezinho do médium começa a acreditar, gente. E aí passa a volitar dentro da casa espírita, chega na casa espírita volitando já. E pensa que é espírito perfeito, gente. Coitado do bichinho. Mas mediunidade não é sinônimo, sabe, gente, de espírito perfeito, de moralidade. Mediunidade é sinônimo de trabalho árduo. O médium é uma pessoa como todos nós aqui, não é diferente, gente. Ah, mas Chico Xavier era evoluído? Era evoluído, não é por causa da mediunidade. Quando a gente vai observando a vida de Chico Xavier, por exemplo, vamos tirar Chico Xavier de dentro do movimento espírita. Chico Xavier é reconhecido no Brasil pela mediunidade, pelos vários livros que ele psicografou? Não foi, gente. Chico Xavier é respeitado no Brasil pela sua atitude moral perante as criaturas humanas. Por isso que reconheceu o Chico. Afirma os estudiosos, os pesquisadores da vida do Chico, que no enterro do Chico tinha mais espiritólegos, tinha mais católicos do que espíritas, que eles denominavam como espiritólogos. A pessoa que vai no centro e depois vai na missa no domingo, que é totalmente normal. Isso é aceitável, totalmente normal. Ninguém vai tirar a pessoa daqui de dentro, né? Mas no enterro do Chico tinha mais essas pessoas. Por quê? Porque era o reconhecimento do Chico, das atitudes moral do Chico, da atitude que ele tinha.
perante as criaturas humanas. Então, mediunidade não é sinônimo de ser uma pessoa evoluída, e sim é sinônimo de trabalho. Outra pergunta. Nascemos com ela ou podemos desenvolvê-la? Nós já falamos, né? Que nós nascemos com a mediunidade. Esse desenvolvê-la aqui não é como se nós estivéssemos educando. Desenvolver é algo que nós não temos e vamos desenvolver. Tem pessoas que olha, eu não tenho mediunidade, eu queria desenvolver a mediunidade. Mas se você não veio, você pode ficar 10 anos na reunião de estudo que você não vai ver espírito. Porque você não tem a mediunidade. Não veio com a mediunidade, não é? Outra pergunta. Alguém pode ler para mim, gente? Todo médium é missionário? É assim, mais ou menos, não é isso? Todo médium é missionário, gente? Não, né? Nós sabemos que não. Porque a maioria dos médios na Terra são médios. São médios o quê, gente? Imperfeitos. São médios de provas, mediunidade de provas e expiações. Outra pergunta. Mediunidade atrai espíritos bons ou maus? O que vocês acham? Mediunidade atrai espíritos bons ou maus pra gente, gente? Depende do médico. Como? Apenas sintonia? Então, quem é que atrai o espírito? É a sintonia ou a mediunidade? Então, mediunidade não atrai espírito bom ou mal. O que atrai um espírito bom ou mal para a nossa vida é a nossa sintonia. A mediunidade é neutra, gente. Como o nosso companheiro falou ali da rádio. Então, o nosso teor íntimo é que faz, o nosso hálito mental, afirma André Luiz, é que faz atrair o tipo de espírito para próximo de nós. Eu posso ser um super médium que faz cadeira voada aqui para lá, mas atrai espíritos brincalhões para próximo de mim. Porque o efeito em si não fala que o médium é bom ou se é mau. Eu posso ser um médium assim que só dá uma psicografia de vez em quando, uma psicofonia de vez em quando, e ter próximo de mim espíritos bons pelo meu teor vibratório que eu estou vivendo no meu íntimo. Por afinidade. Ótimo, muito bom. Sintonia, afinidade. Então, agora surge hoje outra coisa. Mediunidade não causa obsessão. Muitas pessoas acreditam que mediunidade causa obsessão e não causa obsessão. O que causa obsessão? O nosso íntimo desequilibrado. Atrai esse tipo de espírito para próximo de nós. Mas, Manuel, você não acha que o médium ele é mais aberto aos espíritos, à recepção? Eles são mais abertos? É mais aberto. Mas eu estou falando de atrair espíritos. Não estou falando de quantidade de espíritos ou de como se vê os espíritos. É claro que o médium ele tem uma capacidade maior de percepção do espírito que uma pessoa normal. Só que para atrair espírito não precisa ser médium. Sem ser médium, eu posso atrair espírito para próximo de mim. É a minha atitude moral que faz eu atrair o tipo de espírito para próximo de mim, e não a mediunidade. Okay? A característica do espírito que está próximo de mim, quem faz é a minha moral, não é a mediunidade. Entendeu? Porque senão nós colocaríamos a mediunidade como um fator moral. Então o médium só atrai espírito bom para próximo dele. Não. O médium só atrai espírito ruim para próximo dele. Não. De forma nenhuma. O médium atrai o espírito que o seu íntimo está chamando, está buscando. Dentro do que ela falou, então, uma pessoa que é médium e uma que não é, todas duas podem ter espíritos perto dela, só que uma vai sentir e a outra não. Outra não. Exatamente. Exatamente. Eu posso não ser médium e atrair espíritos bons para próximo de mim. A pessoa pode ser médium e não conseguir atrair espíritos bons para próximo dela. Então o espírito bom vai utilizar do que de mim? Da minha inspiração, da minha intuição. Entendeu? Como não consegue utilizar da psicofonia dela, porque ela não deixa o campo mental para que ele possa trabalhar. Imagina Joana de Anjos chegar aqui agora e encontra um médium que fala palavrão o dia todo. Acabou de derrubar a esposa dentro de casa. E aí brigou com o patrão. E chega na reunião mediúnica e ele vai receber uma psicofonia de Joana de Anjos? Como, gente? Só se for um milagre. Porque o seu teor vibratório... O que acontece na comunicação mediúnica? Na comunicação mediúnica, há dois fenômenos que acontecem. O primeiro fenômeno é que o espírito abaixa um pouquinho. Se ele não abaixar, a gente não consegue chegar até ele. O espírito abaixa o seu teor vibratório um pouquinho. Nós, médios, temos que sair do nosso normal.
levantar o nosso teor vibratório. E aí a conexão mediúnica. Então, se eu sou um médium mal educado, o espírito chega e está aqui, não há conexão. Não há como Joana de Anjos falar através de mim. Porque eu não permiti, através da minha mente, que ela encontrasse campo vibratório. Vamos dizer que acontece um milagre. Aconteceu um milagre, acontece, né? Porque tem na Bíblia que até um burro falou, né? Imagina que Joana de Anjos, ela vem e vai tentar uma psicofonia comigo, que fala palavrão o dia todo, que acabei de brigar com a minha esposa, derrubei o meu patrão lá no trabalho, e vem para a reunião mediúnica como santo. Aqui ninguém sabe como é que eu sou lá fora. Então chega, a Joana de Anjos vai encontrar palavras, ela vai no meu psiquismo, meu Deus do céu, onde que está a palavra para me falar aqui? Onde que está essa? Só vai encontrar o quê? Palavras difíceis. Ela não encontra no meu campo mental isso. Então não há a psicofonia, não há como o espírito agir sobre na pessoa. Daí a necessidade dessa educação íntima, dessa educação mental, para que os espíritos possam falar através de nós de forma clara, tranquila, segura. Utilize de nós como se fosse um instrumento. Nós somos um instrumento para a espiritualidade maior. Então, como instrumento, então se é um instrumento, imagina um tocador de violão. Quem toca violão aqui, gente? Ninguém toca violão aqui? Graças a... só o André lá dentro. Imagina você chega para tocar um violão e o seu violão só tem 3 cordas. Como é que você vai tocar, gente? Você consegue tirar um som ali, um sonzinho. Imagina que mais uma corda quebra, fica 2 cordas. Aí não tem como tirar som nenhum mais. Agora você chega e tem aquele violãozinho todo afinadinho, que você olha e dá até gosto de pegar no violão, 6 cordinhas, tudo tranquilo. Aqui desliza na mão do tocador, não é? O instrumento. O médio, gente, do mesmo jeito. Se você chega na reunião mediúnica com 2 cordas, não há como sair som. Pode até sair um sonzinho, um Led Zeppelin lá forçado. Mas como que vai sair uma música, uma bossa nova tocada, vai ser no violão que tem 6 cordas, todo afinadinho, que o nosso Cabral vai deslizando os dedos e colocando o espírito da arte para falar através das mãos. Mas como foi isso? O instrumento. O instrumento, que nós somos instrumentos da espiritualidade. Outra pergunta, a mediunidade pode ser comercializada? Não pode, né, gente? Só que acontece algo, não pode ser comercializado, não. A gente não vê muito. Tem alguns médios desavisados que faz isso, né, gente? E nós descobrimos e não compramos mais livro da pessoa. Então a pessoa utiliza da mediunidade para conseguir dinheiro. Isso está acontecendo no movimento espírita, nós temos que abrir os olhos. Palestrantes que estão vindo com livros do Brasil, que não tem nenhuma conexão com casas espíritas ou com entidades de benefício, e estão ficando com dinheiro para eles. Então chega na casa espírita e há um sacrifício para a gente vender coxinha, pão de queijo aqui para a gente pagar o aluguel, e a pessoa vem e leva o dinheiro tudo pro Brasil. E é aqueles títulos maravilhosos que a pessoa coloca assim, sabe? É a cura espiritual invertida no perispírito, e aí você fica, uau, eu tenho que levar esse livro. E a gente chega lá, não tem nada no livro. E ninguém sabe para onde que está indo o dinheiro. Isso está acontecendo no movimento espírita, e nós temos que abrir o olho para isso. É a mediunidade comercializada. Há outro tipo de comércio, são aqueles médios que querem o privilégio na casa espírita. Se você chega na casa espírita e não cumprimenta o médio, ele fica com raiva. E tem que beijar a mão do médio, às vezes. Sabe? E o que é isso? Nós estamos comercializando a mediunidade. Nós não estamos pegando coisa material, mas nós estamos pegando o quê? Esse tipo de coisa que não precisa mais. Então chega no plano espiritual... Os espíritos vão falar, pois é, Manuel, você vai para aquele lugarzinho ali, ó, um lugarzinho bem bonitinho que tem ali para você trabalhar, lá nas zonas meio inferiores, mas como assim eu trabalhei tanto na mediunidade? Pois é, mas você recebeu tudo lá do outro lado. Você recebeu tudo, você recebeu o elogio que você queria, o beijo na mão que você queria, a coxinha que eles guardavam para você, se não guardava, você brigava, o café com leite que eles guardavam quentinho para você, tudo isso acontece no movimento espírita, gente. Porque às vezes a gente não compreende, a gente não entende que o médium é uma pessoa normal que come feijão. Tem pessoas que acham, perguntam se o médium vai no banheiro, vai. O médium vai no banheiro normal, o médium come feijão, é uma pessoa normal como todos nós. O que acontece, meus irmãos? No nosso movimento espírita, muitas vezes, quem derruba o médium somos nós. Nós aqui não, viu? As outras casas mais complicadas, viu? Quem derruba o pobrezinho do médium somos nós. Nós criamos uma pessoa no médium que não existe.
Sabe o que é isso? Nós pegamos o padre da Igreja Católica, que ainda está no nosso inconsciente, e projetamos no médio, no coitadinho do médio. Pegamos o pastor, que ainda está no nosso inconsciente, que nós colocamos, impregnamos no nosso médium. Pegamos aquele guru que a gente perguntava até quando a gente vai casar, até quando aquilo, não é das cartomantes, a gente procura, pegamos no inconsciente aquilo e jogamos no médium, no pobrezinho do médium. E como o médium é uma criatura inferior, ele passa a pensar que é isso mesmo. E cai. E cai feio. Então a mediunidade não pode ser comercializada. A mediunidade pode ser hereditária? Pode? O que vocês acham? Então eu sou médium, e aí o meu filho vai nascer médium, porque o meu genes da mediunidade vai influenciar os genes dele. Não pode, né? Por que a gente faz essas perguntas, gente? São perguntas que vêm até a mim. Nós fizemos pesquisa para chegar a essas perguntas. E perguntas que são perguntadas em estudo de mediunidade, gente. Mas então por que às vezes, numa casa espírita que tem um médium, vem um filho que é médium? São espíritos afins, gente. Não é aquele pai que faz fofoca, não traz um filho que faz fofoca também? São espíritos afins. O pai que é pinguço não traz um filho que é pinguço? Do mesmo jeito, são espíritos afins. Um pai que fuma, traz um espírito que fuma, são espíritos afins. Eles são afins, gente. Nós atraímos para o nosso campo mental, chamamos ele para o nosso campo mental e ele reencarna junto conosco, bonitinho. Uma pessoa está nos obsediando no plano espiritual. Como que a espiritualidade faz para poder aliviar a coisa? Traz ele no nosso berço. E vem aquelas reencarnações de Satanás no nosso lar. Aqueles espíritos, aquele menino bem tranquilo, que chuta o pé do pai, da mãe, faz isso, aquilo, são obsessores que vêm, que nós atraímos para o nosso campo mental, para o nosso lar. São espíritos afins. Ok? Então não é. Outra pergunta, a mediunidade pode ser bloqueada? A mediunidade pode ser bloqueada, gente? Então, exato. O que acontece? No livro dos Espíritos tem um item que chama a suspensão da mediunidade. Suspensão da mediunidade. Então, é muito fácil para a gente entender isso. Imagina que você é um cantor, que você nasceu com o dom de cantar. Mas o Espírito falou, você vai nascer, Manuel, você vai nascer lá em Long Branch. E vai encontrar com Cabral. E vocês hoje vão montar um grupo do Espírito da Arte para utilizar a sua voz para poder endossar os ouvidos das pessoas aflitas na Terra. Eu chego aqui em Long Branch e eu esqueço da minha missão. Então, o que eu faço? Eu vou procurar um grupo de pagode para mim cantar nas ruas, nas noites, para poder endossar os corações das pessoas. E vou utilizar a minha voz para o pagode. E vou utilizar para a minha voz o pagode. Até que um dia eu falo, quer saber, eu não quero nem saber de mais música nenhuma, eu vou ficar parado. E paro de usar a voz para tudo. Depois de 20 anos eu quero cantar de novo. Vai que sair alguma coisa, gente? O que aconteceu? Foi atrofiando esse dom que eu tenho de cantar. Foi aos poucos atrofiando. A mediunidade do mesmo jeito. Se eu não trabalho a minha mediunidade, ela vai atrofiando e ela vai ser suspensa. Vai ser suspensa. Por determinado ponto. Até que um dia eu falo assim, não, agora eu quero trabalhar a mediunidade. Eu resolvi, eu vou sair dessa praia de Long Branch e vou começar a trabalhar. Aí sim eu posso, aos poucos, trabalhando isso e começar a trabalhar na mediunidade. Entenderam, gente? Então ela pode ser, sim, suspensa. Como uma voz, como qualquer dom que nós temos que nós não praticamos, como uma enxada. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, utiliza a enxada. Imagina uma enxada parada. O que acontece com a enxada parada? Enferruja. E uma enxada enferrujada vai se oxidando, até que ela não presta para mais nada. Ela perde o sentido que ela veio. Qual foi o sentido da enxada? Remover a terra. Mas como não foi utilizada, ela ficou esquecida. Mediunidade com Jesus. O que é mediunidade com Jesus? É ficar sintonizado? É fazer psicografia de Jesus? É fazer psicofonia de Jesus? A gente pensa que é isso, mas não é isso.
Mediunidade com Jesus. Todos nós somos médium, meus irmãos. O médium, ele tem que ser médium 24 horas durante o dia. Eu não posso ser médium só no momento da reunião mediúnica, que é 1h30. E depois que eu saio daqui, eu esqueço que eu sou médium. No outro dia, no trânsito, eu esqueço que eu sou médium e começo a buzinar todo mundo. Que médium é esse? A mediunidade com Jesus é aquela mediunidade que os espíritos utilizam a gente em todos os cantos, os lugares. O médium do ouvido. A mediunidade de ouvir. Aquele amigo que fala o mesmo assunto, a mesma coisa todos os dias, que te liga. Isso é mediunidade. Você ouvir a mesma coisa que ele está falando todo dia. Isso é mediunidade. A mediunidade da psicofonia, de falar palavras belas. Alguém chega e diz, a vida não presta. Os Estados Unidos não presta. Esse lugar é tão ruim. Fala palavras bonitas. Meu irmão, quantos lugares agora na Terra pessoas estão morrendo de fome? E você tem a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos. Olha como você modifica tudo. A sua palavra pode modificar a perspectiva de uma pessoa. Isso é mediunidade. A mediunidade das mãos curadoras. Visitar os asilos, que nós visitamos aqui nessa casa. Os hospitais, e através do nosso toque da nossa mão, nós desprendemos energias salutares. Através do passe para essas pessoas que estão doentes. Isso é mediunidade. A mediunidade do abraço sincero aqui na Casa Espírita. Chega os nossos irmãos que a gente vê, uns irmãos que a gente vê que está um pouquinho meio complicado. Abraça a criatura e fala assim, leva um pouquinho daqui, vai com você. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Então, meus irmãos, não esperemos a psicofonia aparecer. Não esperemos a psicografia aparecer para sermos médios. Não esperemos os efeitos físicos aparecer para sermos médios. Sejamos médios dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, nós podemos ser um doutrinador doutrinando o marido difícil ou a mulher difícil. O filho complicado. Somos doutrinadores. Imagina, se eu não consigo lidar com os encarnados, como é que eu vou conseguir lidar com os desencarnados? Então eu odeio fulano e chego na reunião mediúnica e amo os desencarnados. Como é que funciona isso? Não tem como. Eu tenho que amar, eu tenho que morder, eu tenho que abraçar aqueles que eu estou vendo. Quando eu faço esse movimento, os invisíveis aproximam de mim. Os invisíveis aproximavam de Chico Xavier, por quê? Porque ele amava os encarnados. O Chico Xavier chegou numa mediunidade de um ponto tão intenso, que afirma que quando ele ia para as reuniões, aquelas reuniões que tinha muitas pessoas, ele tinha um amigo que ia à frente pegando na mão das pessoas. Sabe por quê, gente? Porque não sabia distinguir quem era encarnado e desencarnado mais. Então, aquele que o amigo apertava, ele apertava porque sabia que era encarnado. O desencarnado ficava com a mão assim, ele não podia porque estava invisível. Ele não sabia mais distinguir. Imagina, gente. Foi feita uma pesquisa, Chico Xavier ficou mais no plano espiritual do que no plano físico. A pesquisa foi feita. Imagina que médium fantástico era esse, gente. Mas esse médium passou provações. Esse médium teve que amar aqueles que estavam ao redor dele. Esse médium não voltou numa família tranquila. Esse médium voltou numa família muito difícil. Muito difícil voltou. Primos difíceis, amigos difíceis. Conta que até um caso que afirmava que algumas pessoas pensavam que o Chico era homossexual. Imagina uma coisa dessa. Essa é a loucura que as pessoas pensam. E pegaram o Chico, mas vamos ver se ele é mesmo. Vamos levar ele na Casa das Ilusões. Todo mundo sabe o que é, né, gente? A Casa das Ilusões levou o Chico Xavier. E falou com o Chico primeiro, Chico, se arrume, porque a gente vai na festa hoje, Chico. É uma festa beneficente. E você vai ser lá muito bem recebido, e tudo foi falando, e falou com o Chico. E o Chico, que era amoroso, disse, claro que sim que eu vou. Se arrumou, se perfumou, colocou aquela peruca maravilhosa que tinha, e ficou todo bonito. E foram. Quando estava chegando próximo da Casa das Ilusões, as meninas saíram da porta e viram o Chico. Chico, é você! Ele falou, mas que negócio danado, vem aqui escondido, tá vendo?
Ele vem aqui nas noites, a gente não está sabendo. E as meninas vieram, começaram a abraçar o Chico, e era Chico para lá e Chico para cá. Então, quando entrou dentro do lar das ilusões, e as meninas saíram de dentro dos quartos, Chico, meu Deus, o que você está fazendo aqui hoje, Chico? Você vem na quarta? Ah, então você vem aqui na quarta, sozinho. E nesse momento, uma levantou e falou, Chico, por que você está vindo aqui hoje? O evangelho não é hoje. O evangelho não é hoje. Chico fazia o evangelho no lar, dentro de uma casa de ilusões. Ninguém sabia. Isso é mediunidade. Então, começaram a ler o evangelho e todos os homens que estavam buscando a ilusão começaram a chorar. Meu Deus, o que é isso aqui, Jesus? Os amigos começaram a chorar também. E começaram a identificar quem era verdadeiramente aquele homem Chico Xavier. Que tinha os dois lados unidos. A mãe e o pai existiam em Chico Xavier. Ele não era homossexual, mas era a parte feminina grande que tinha, a parte mãe que tinha em Chico Xavier, que amava a todos, que desprendia por todos. Isso é ser médio, isso é mediunidade com Jesus. Isso é mediunidade com Jesus. Então, meus irmãos, aqueles que são médiuns, que já perceberam os espíritos, não tenha medo. Busque as reuniões de estudo. Aquele que não percebe espírito, você não sabe se é médium. Não há algo na testa te falando você é médium ou não é. Busque as reuniões de estudo para trabalhar. Quando nós adentramos as reuniões mediúnicas de comunicação, os espíritos vêm falar conosco que as filas do outro lado estão grandes e falta ceareiros competentes. Falta médios competentes para o trabalho. Então, meus irmãos, é o convite do dia, da manhã, dessa manhã tão linda, com calorzinho, que nós possamos voltar para os nossos lares. E peça aos amigos do fundo do coração, quem não tem o livro dos médios, compre hoje. Não é propaganda para vender o livro, não, viu, gente? Quem tem o livro dos médios, medite no livro dos médios, leia um pouquinho nessa obra fantástica que nos faz desvendar esse mundo invisível, o mundo dos espíritos. Que assim seja.